pessoal, além das pirâmides, bem-vindo a mais uma semana aí das nossas notícias aqui do Egito. Começamos então com um navio que afundou na costa grega. A guarda costeira grega então anunciou na segunda-feira passada que um navio de carga com 14 pessoas a bordo foi afundado na costa da ilha de Lesbos, com ventos fortes na área. Pois é, desta vez não foi por causa de imigração. A tripulação do navio consistia em 8 egípcios, 4 indianos e sírios, explicando que estava carregado com um carregamento de sal. As autoridades gregas revelaram que o capitão do navio informou as autoridades de uma falha mecânica às 7 horas da manhã. E às 8h20 ele teve uma chamada de emergência para navios próximos e depois desapareceu dos radares. 2 dias após o naufrágio do Raptor, ao largo da costa grega, o chefe do Sindicato dos Oficiais Navais Egípcios revelou novos detalhes sobre o navio de carga carregado de sal, que desapareceu na manhã de domingo, com 14 pessoas a bordo. 13 delas estavam desaparecidas e houve apenas um sobrevivente. Rabban Said al-Shazli, chefe do sindicato, disse que as autoridades egípcias informaram da morte de todos os marinheiros desaparecidos no incidente, todos da área de Esbet-de-Burg, da província de Damietta, no norte do país. Ele acrescentou que os seus corpos estão atualmente sendo procurados. Ainda há dúvidas e suspeitas sobre os danos do acidente, e isso abre uma investigação sobre esse desastre, enfatizando que o navio partiu na outra terça-feira, então da outra semana, a 21 de novembro, do porto de Derreila, a oeste de Alexandria, sob o nome de Rovana, pertencente ao agente de transporte Clarkson, depois que entrou sob o nome Raptor em 1º de outubro passado, na mesma procuração, e está em ruínas e tem muitas aberturas e buracos e cheios de avarias nos dispositivos e nas máquinas. Ele também viu que o navio hasteou a bandeira das Comores para contornar as leis egípcias. Ele acrescentou que suas alas estavam cheias de sal com mais de 6.000 toneladas, o que é uma quantidade maior do que a tonelagem total em 1.000 toneladas. Embora os documentos mostrassem que ele deixou apenas 4.000 toneladas, o que ameaçava a segurança do navio e da tripulação, ou seja, carga a mais. O chefe do Sindicato dos Oficiais Marítimos Egípcios acusou os proprietários do navio de contorná-lo e enviá-lo com mais do que sua carga e energia real, na esperança de acabou por afundar, né? E obter assim uma compensação nas centenas de dólares que iriam ganhar. Pois é, tentaram fugir aos impostos, fugir às autoridades egípcias e assim burlaram algumas coisas e, além disso, carga a mais. 2 navios anteriores do mesmo proprietário também foram submetidos ao mesmo destino, dizendo que o primeiro afundou pelo porto de Abu Qir e o segundo afundou também no largo da costa da Líbia. Então já tinha acontecido antes. Também foi revelado que o proprietário tem outro navio atualmente enfrentando o mesmo destino no Mediterrâneo. E o navio foi liberado mesmo sabendo do mau tempo naquela região. Ele explicou então que o capitão do navio se recusou a se mudar por preocupação com a segurança da tripulação do navio, se mudar para outra rota. O chefe do sindicato naval pediu ao Ministério dos Transportes do Egito e às autoridades de segurança de navegação que abrissem então uma investigação urgente sobre o incidente e uma declaração de responsabilidade do proprietário. O comunicador circulou um vídeo do momento do naufrágio do navio de carga ao longo da costa grega. O vídeo revelou os momentos que a água entrou no navio e o som da tripulação enviando sinais de socorro. Já na noite anterior, eles já tinham se apercebido de que estava entrando água no navio e tentavam esvaziá-lo, mas sem sucesso. Então ele começou a flutuar para a esquerda e direita e afundar, com os membros dentro. Alguns pularam na tentativa de sobreviver, mas no mar alto, quem consegue às vezes nadar tanto tempo? Esse navio de sal com bandeira das Comores foi perdido a 4,5 milhas da costa grega, depois de sair do porto egípcio de Derreila, carregado de sal, e indo para o porto de Constantino, na Turquia, enquanto havia 14 então pessoas a bordo, incluindo os egípcios, ali da província de Damietta. Um jovem egípcio chegou, dia 23 de outubro, ao aeroporto de Loiu, escondido no porão de um avião, no Cairo.
foi deportado para o Egito. O Tribunal Nacional Espanhol tinha negado a medida cautelar pedida pelo seu advogado, pelo que o Ministério do Interior do governo de Espanha recusou. Conforme foi relatado, o homem fugiu do Egito por motivos religiosos. Ele apostatou do islamismo e foi maltratado por isso. Assim que ele conta. Acreditando que sua vida estava em perigo, ele deixou o Egito e pediu asilo quando chegou a Bilbao. No entanto, o governo espanhol não aceitou o pedido, argumentando que não havia provas suficientes. O advogado espanhol também explicou que o jovem foi abusado quando criança por um imã, ou seja, por um sheikh, e foi por isso que ele se afastou da religião. Além disso, ele disse a eles que ele é homossexual e era casado com um homem, então se ele fosse devolvido ao Egito, ele temeria ser preso e torturado. Aguardamos os novos episódios. Não sabemos mais nada. Inaugurado em novembro de 1902 pelo Khedive Abbas Helmi II, este museu atemporal que eu vou falar agora é o lar de algumas das mais proeminentes antiguidades egípcias. Isso inclui a paleta Narmer, os restos humanos dos avós do rei Akhenaton, estátuas dos reis da dinastia do Reino Antigo, uma extensa gama de múmias de animais, papiros, caixões e joias de diferentes períodos. Ao longo da história, o Museu Egípcio do Cairo, sim, estamos falando dele porque comemora anos, porque ele faz anos, o Museu Egípcio então, do Cairo recebeu milhares de egípcios e estrangeiros ao longo do tempo. Para então celebrar esse seu 121º aniversário, o museu está hospedando uma exposição Antiguidades de Giza a Tahrir, mostrando como os egiptólogos e os restauradores transportaram os artefatos do museu em Giza para o novo Museu Egípcio em Tahrir. A exposição começou no dia 19 de novembro e vai até o final de novembro, oferecendo aos visitantes egípcios visitas guiadas gratuitas, bem como palestras sobre a sua história. Se você está pelo Egito, não se esqueça de dar uma passadinha por lá. Uma jornalista egípcia foi presa por publicar vídeos obscenos e ofensivos. A jornalista, que trabalha para um canal de televisão egípcio, ela foi presa em sua casa em Alexandria e levada para a delegacia de polícia local para interrogatório. Os serviços de segurança egípcios prenderam uma mídia egípcia trabalhando em um dos canais de satélite privados, sobre a acusação de publicar vídeos perturbadores, incitando devassidão e colocando eles em sites de redes sociais. As autoridades egípcias conseguiram então prender a senhora S, e ela trabalha como apresentadora de programas em um dos canais privados da via satélite. A mídia publicou há alguns dias um videoclipe com outro do TikToker chamado um outro moço aí do TikTok, vamos dar o nome de M, onde ela aparece seminua com ele na cozinha e também apresentou ao público outros clipes meio que assim induzindo a moral. O Tribunal de Contravenção no Cairo decidiu punir então a moça com 1 ano de prisão. A acusada, ela já havia enviado um clipe anos atrás que também causou um grande alvoroço, e o vídeo da cozinha que ela filmou com seu amigo transmitindo em sites de mídia social causou a dissidência de usuários na mídia social porque contém cenas imorais. Ela admitiu praticar sua atividade com a intenção de alcançar altas taxas de visualização, através das quais obtém lucros ilegais. Então, as autoridades procuram o seu parceiro, que dizem que ele é um cantor, o moço chamado M, que participa com ela no vídeo. Descobriu-se que o acusado, afinal, é nascido em 1975 e é residente ali no Novo Cairo, e que ele era casado com uma jovem que era mais jovem que ele. E anteriormente também já foi acusado de praticar atos escandalosos e perturbadores. As investigações confirmaram que durante a sua prisão, ela estava na posse de comprimidos também de droga, o famoso tramadol, que aqui eles usam para isso, e 2 telefones carregados no seu apartamento enquanto filmavam um clipe. E nesses telefones encontraram outros vídeos. As investigações confirmaram que durante sua prisão, ela estava na posse desses comprimidos.
Ela ainda disse: eu tentei cometer suicídio para se livrar ali da acusação de droga, né? As investigações acrescentaram que durante o momento da prisão, a moça não abriu a porta da casa porque foi à cozinha e pegou uma faca. E aí ela ainda se machucou quando viu que estavam batendo na porta dela. Enquanto tentava então ali tentar acabar com sua vida, que ainda é meio discutível, ela ainda levou assim 8 pontos nas mãos e os detetives quebraram a porta, invadiram a casa e prenderam-na. Há alguns dias as autoridades egípcias prenderam uma outra dançarina famosa também, depois de receber inúmeros relatos de que ela fez movimentos exibicionistas demais e apareceu com uma roupa seminua, porque elas têm regras de vestimenta, não é, para atuar em público aqui. As autoridades receberam um relatório da advogada, fundadora de uma campanha aqui de limpeza comunitária, afirmando que a dançarina, que se chamava Huria, apareceu em shows na costa norte e em muitas áreas do Cairo e Giza, realizando apresentações de dança, e a sua aparição nesses trajes seminus, mostrando seus encantos e partes sensíveis do corpo, onde aqui no Egito é proibido, acusando-a então de devassidão, incitando a prática do vício de certas coisas que eles aqui têm como altamente imoral. Investigações dos serviços de segurança revelaram que a dançarina, durante a sua dança, ela aparece e destaca certas partes do corpo. E ela é famosa em casas noturnas por dançar de uma maneira muito sensual e atrair bastante seus clientes. Descobriu-se que o nome verdadeiro era Hannah e ela tem 23 anos. Isso é o que as notícias falam. Mas aqui, seguir as regras do país. Não custa nada. Um massacre de casamento na Tailândia. Vamos falar um pouquinho aqui de outro lugar, mas que está aqui correndo essa notícia. Um massacre durante um casamento na Tailândia matou 5 pessoas. Um noivo endoideceu, ele surtou e atirou na noiva e em seus convidados. E depois ele comete o suicídio. Em detalhes, o tiroteio ocorreu por volta das 13 horas da tarde, no sábado passado, em uma casa no nordeste da Tailândia, ali no distrito de Wangnam Hill, onde o casamento de Chaturong Soksuk, de 29 anos, e Kanchana, de 44. Ele era mais velho do que ela, né? Durante as celebrações, os convidados e parentes notaram que ele era um soldado, apareceu com muita raiva, ele tinha brigado até com a noiva, e ele estava muito alterado. Então, ele saiu do seu carro, saiu do carro e já pegou numa arma de 9mm e atirou, matando a noiva e a sua mãe de 62 anos, a irmã dela de 38 anos. Também foram atingidos outros 2 convidados, matando um deles. O convidado que faleceu tinha 50 anos e o outro ferido tinha 28. Até que ele vai e coloca a arma na boca e pronto, deu conta de si mesmo. Os corpos deixados ali nas pistas de dança, quando as equipes de emergência chegaram, a polícia disse que 11 balas foram recuperadas do local, enquanto um vídeo então mostrava vários sacos com os corpos todos ali alinhados e várias poças no local, né? Foi uma tragédia ali em pleno local da cerimônia. Os convidados disseram que o noivo, que ele estava bêbado e que estava com raiva porque ele temia que a sua nova esposa o deixasse por causa de outros homens. Surto. A polícia disse que ele era um ex-fuzileiro naval, trabalhando na base naval ali de Satarep, em Chonburi, e havia perdido a perna direita depois de ser atropelado por um trem durante o serviço. Olha só, não estava muito bem resolvido e tinha problemas ali ainda com seus traumas passados. Poucos dias antes da sua noite de núpcias, uma família de uma estudante aqui no Alto Egito lamentou a morte horrível da sua filha por causa de roubo dos seus próprios dotes, do seu ouro do dote, que estava usando, né, enquanto ela ia para a universidade, num dia normal da escola. Ela estava ali já noiva, não é? Dunia Mohammed, uma estudante na faculdade de Fundamentos Religiosos, a faculdade de Al-Azhar, das meninas islâmicas. Então ela estudava numa faculdade onde não era misto, era apenas ali separado, né, de meninas, em Assiut. Ela sonhou como qualquer moça com a noite do seu grande dia de casamento, que estava agendada para o próximo dia 14 de dezembro. Já estava se preparando com os seus equipamentos, né, seus enxovais, ali o seu enxoval todo, e as atividades com a participação ali de pais e parentes. Dunia saiu naquela manhã do incidente
como de costume diário, para sua faculdade, mas ela não retornou para casa, o que preocupava a sua família. Então eles saíram para procurá-la na faculdade, hospitais, buscando ela por toda parte, até que um dos seus vizinhos os surpreendeu com a presença de um corpo ali na cidade de Nasser. Então a família correu e pedindo a Deus que não fosse ela, mas o choque foi que eles encontraram sim o corpo da filha. Canto de alegria do casamento que estava por vir se transformou em gritos e choro num funeral. Mohamed Salim, o pai da Dunya, pai da moça falecida, disse que a filha saiu no domingo, no dia 19 de novembro, às 8 da manhã, como de costume, e foi para a faculdade, e que não tinha voltado a tempo das 2 horas da tarde, como era costume. Tentaram ligar para ela, o telefone dela estava desligado. Foram à faculdade, perguntaram por ela e hospitais, mas ninguém sabia nada até que esse vizinho encontra o corpo. Na sexta-feira, um dos motoristas da aldeia, enquanto caminhava pelo Planalto, viu a polícia e um corpo na beira da estrada levou os pais dela até lá, até para fazer o reconhecimento do local. A esperança que ele tinha que não era a filha dele, mas encontraram sim o corpo da menina despojado das joias e não encontraram seu celular. Então foi um latrocínio. O noivo é o próprio suspeito. O pai da menina disse que eles estavam se preparando para casar no dia 14 de dezembro. Faltavam apenas 20 dias e estavam preparando a casa, apontando que o irmão do noivo veio perguntar sobre ela, alegando que o seu irmão não conseguiu contactá-la e que seu telefone estava desligado, o que levantou suspeitas do envolvimento no crime. Ele acrescentou que um vizinho fotografou o jovem, devido à sua maneira duvidosa de falar, para informar a polícia, que está agora continuando essas investigações para revelar as circunstâncias desse incidente. Voltaremos com notícias. Possivelmente ele não queria mais casar e resolveu preparar isso de roubar o ouro dela e matá-la e ficar por ali achando que ia passar impune. O Tribunal de Terrorismo e Tráfico de Pessoas no Egito condenou aquela youtuber que eu falei aqui, que vocês já tiveram aí também notícia no canal da Soraya, para punir então o vídeo que insultava os próprios filhos, onde ela se colocou ali, ela chocou a opinião pública do país. Ela pegou 7 anos de prisão agravada. Então o tribunal condenou a primeira acusada, a Reba Sayed. Ela era proprietária do canal Omziad, que ela tinha esse canal aí que passava vários vídeos do dia a dia dela. Condenou ela então a 7 anos de prisão e uma multa de 200 mil libras, e puniu também o segundo acusado, seu próprio filho Mohamed, que era do primeiro marido, né, a 10 anos de prisão e com multa de 200 mil libras. E ainda puniu seu segundo marido com prisão perpétua e o multaram em 500 mil libras. Pois ele é o cabeça da casa, não é? Foi confirmado que o filho da acusada, que é o segundo acusado também no caso, ele agrediu sim sua irmã mais nova, o que foi confirmado pelas investigações, e ajudava também a mãe a fotografar, preparar e publicar esses videoclipes em sites sociais para obter lucro financeiro. A mãe e o filho confessaram nas investigações que cometeram esse crime e procuraram publicar e mostrar as crianças nos clipes para atrair mais espectadores e aumentar a renda. O incidente foi revelado ao público em abril passado, depois que vídeos da senhora Reba contando que tinha descoberto o envolvimento do seu filho mais velho com a filha, não é? Em relações muito íntimas, proibidas. E esses vídeos se espalharam como um incêndio, né? Parecia um incêndio ali no YouTube. E isso levou a ela ter várias visualizações, com certeza, mas foi muito criticado. A própria dona do canal estava num relacionamento romântico já com um homem durante o seu casamento, antes de estar divorciada do pai dos seus filhos, e que a sua filha mais velha sabia desse relacionamento e se calou sobre isso desde o início. E logo contou depois ao pai, que expôs a esposa e informou a família. Acontece que as investigações disseram que a filha sabia que a sua mãe concordou com seu amante em se divorciar do seu pai e se casar com ele depois disso. E assim que ela disse isso ao pai, os problemas entre eles todos ali aumentaram.
Até porque a mãe dizia a filha dedurou, né? Até que eles se divorciaram e ela se casou então com o seu segundo marido, que já era amante. A informação revelou que a filha e o irmão mudaram o canal da sua mãe em vários sites das redes sociais várias vezes após o divórcio do seu pai. Então a mãe decidiu então se vingar dela, da filha, também por ter contado ao pai, né? E alegar ter um relacionamento assim fora do casamento. Isso é o que eles falam agora, né? Mas nada vai mudar a pena. Um médico, um falso médico, foi pego especializado no tratamento de queimaduras no Egito. O falso médico que pratica medicina há vários anos e trata queimaduras com uma mistura química que ele próprio fabrica na província de Assiut, no sul do Egito. Ô, cidadezinha perigosa. As autoridades egípcias receberam vários relatos de cidadãos de que um assistente social na área da educação se passava por médico e exercia a profissão de médico ali na própria casa, no centro de Beirut, em Assiut. As investigações revelaram que o falso médico pratica medicina há vários anos, tratando queimaduras com uma mistura química que ele próprio fabrica e que prescreve aos cidadãos. Assim que o incidente foi confirmado, o Departamento de Terapia da Diretoria de Saúde de Assiut formou uma equipe de trabalho e controle e foi ao local depois de fazer uma pré-reserva com o médico. Fizeram uma consulta, com ele. Fingiram uma consulta com o falso médico para detectar os membros da equipe. Depois que o médico examinou o caso e passou a receita, ele foi imediatamente preso no ato. Durante a apreensão, ferramentas cirúrgicas, antibióticos, dispositivos médicos, pomadas não identificadas foram encontrados na casa do médico falso, enquanto o diretor do departamento de terapia, em Assiut, dirigiu o fechamento imediato da clínica e o encaminhamento do médico falso ao Ministério Público. Há alguns dias, as autoridades egípcias conseguiram então prender também um desempregado com um diploma que se fez passar por médico e se especializou em neurologia. A diretoria da saúde da província ali do norte do país, que nesse caso foi do norte, anunciou a prisão de um famoso médico especializado em neurologia e foi muito procurado por pacientes de todas as províncias, apenas para depois descobrir que ele era falso e que não tinha bacharelato em medicina e cirurgia. As autoridades também conseguiram prender um médico falso que realizou nascimentos, se passava por ginecologista, de mulheres ali na província de Alexandria com pequenas quantias em dinheiro. Era bem baratinho ele, cerca de 2.000 libras, olha só. Por cada operação, as investigações revelaram que esse acusado fez curso de enfermagem e se fez passar por obstetra para realizar operações a preços reduzidos e ganhar assim um extra. Em um incidente semelhante, as autoridades prenderam um médico falso que tratava pacientes também há mais de 5 anos no hospital em Quena. A Associação Médica também está perseguindo esses médicos falsos, pois coordena com comitês de tratamento gratuito nas províncias para controlar quaisquer irregularidades e garantir que os nomes dos médicos que trabalham em seus horários sejam incluídos e tudo bem ali registrado. Esses médicos falsos são julgados por se passar por um médico e trabalhar na medicina sem licença para exercer a profissão, violando a Lei 415 de 1954 e gerenciando uma instalação médica sem licença, no caso, uma clínica. Um crime chocante e trágico testemunhado em uma aldeia egípcia onde as autoridades encontraram o corpo de uma menina de 6 anos depois que ela desapareceu um dia inteiro. A aldeia Al-Mashala, que pertence à cidade de Abu Kabir, província de Al-Sharqiya, ali ao norte do Cairo, testemunhou um crime hediondo quando as autoridades receberam o relatório da família da garotinha, Malek Adam, sobre seu desaparecimento de sua casa e o insucesso em encontrá-la. As forças de segurança intensificaram seus esforços para procurar a garota, revelando as circunstâncias do seu desaparecimento, enquanto ouviam declarações de vizinhos e parentes, e descobriu-se que a última vez que a menina foi vista foi acompanhada de uma vizinha, uma estudante de 15 anos. As investigações revelaram que a criança entrou na casa da vizinha com ela. E ao inspecionar, o corpo da menina foi encontrado no telhado da propriedade, já sem vida. E o seu brinco dourado foi removido. Ao reprimir a aluna chamada Dunya, ela confessou ter matado sua pequena vizinha para roubar os brincos.
Então ela não conseguiu se livrar do corpo e, para não ser descoberta, ela deixou no telhado da casa. A acusada foi presa e encaminhada para o Ministério Público, que decidiu então transferir também o corpo para o necrotério, né, do hospital universitário e designar um dos médicos forenses para a autópsia e causa da morte. É só isso que temos por hoje. E os desmembramentos das notícias virão, com certeza, para as próximas semanas. Não percam. Um caminhão derrubou uma ponte aqui no Egito, uma ponte dessas que os pedestres passam, não é? O Ministério Público egípcio decidiu prender um motorista de caminhão que causou a queda de uma ponte nas ruas mais famosas da província de Giza, com 4 dias de investigação pendentes. Pois eles prendem normalmente por 4 dias até começarem as investigações e prolongam essa prisão, se for necessário. A acusação disse que o motorista foi negligente e fez com que a ponte caísse, enquanto as investigações mostraram que o caminhão estava carregado de asfalto e depois de descarregar essa carga, o motorista partiu e deixou aquela parte de trás aberta, colidiu com a ponte. E então parte dela se separou e a outra parte permaneceu suspensa. As investigações também revelaram que o motorista deixou o carro e fugiu após o acidente. A ponte era uma ponte de pedestre ali na rua Ahmed Orabi, na área de Mohandessin, na província de Giza, e que levou o colapso da ponte, a queda de parte dela no chão, a outra parte está em cima do caminhão. Testes de substâncias ilícitas foram feitas, o estranho incidente fez com que o tráfego parasse na rua que ligava várias áreas ali da província, sem ferimentos ou mortes, graças a Deus. As autoridades enviaram tropas de resgates e guindastes para levantar os destroços ali do acidente, dirigindo ali também o tráfego para melhorar ali a confusão que se gerou e fizeram ali os desvios para aliviar ali, estava ali tudo lotado ali. Né? Nada passava, a acusação solicitou imediatamente a apreensão do motorista que fugiu do local do acidente. E os serviços de segurança conseguiram então prendê-lo, enquanto amostras de sangue foram colhidas para fazer os devidos exames para ver se ele não estava tomando nada, não é? E é isso por hoje, fiquem com Deus, nós voltaremos em breve com mais notícias. Fui!